Bom dia, eu sou a Cândida Furtado, terapeuta quântica, sistêmica, espiritual, e meu interesse principal está no reconhecimento e na cura das dores da nossa criança interior ferida. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro traço a se formar, que é o traço de caráter psicopata. O traço de caráter que acontece por volta dos 2 anos, mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, dependendo do desenvolvimento de cada criança. Esse é o momento em que a criança já consegue andar e ela tem todo interesse, toda vontade em explorar o mundo, sair um pouco. Ela descobre que quando ela anda, ela consegue se afastar mais da mamãe e ela vai percebendo que ela não é uma com a mãe. Porque enquanto ela vivia os traços anteriores e ela estava no traço da oralidade, na fase da oralidade, ela se sentia em simbiose com a mãe. Era como se o corpinho dela e o da mamãe fosse uma coisa só, as duas pessoas fossem uma só. Ela não conseguia essa individuação. A hora que ela começa a andar, ela percebe que existem outros mundos além desse, tão grudadinho com a mamãe, e ela tem vontade de explorar esses mundos. Ela então começa a fazer a sua individuação. E se a mamãe está aberta a isso e permite-se, dá permissão para a criança explorar, para a criança se expandir por novos espaços, tudo bem, a criança se desenvolve normal. Muitas mães, no entanto, parece que querem sempre a criança grudadinha consigo. E mal ela se afasta um pouco, a mamãe já chama. E se a criança dá 3, 4, 5, 10 passos, a mãe chama e vai ralhando, fica braba, fica aqui perto da mamãe. Então a criança começa a sentir que ela está sendo controlada. E também é uma fase em que a criança está muito engraçadinha, porque ela já sabe bater palminha, dar tchau, fazer coisas que chamem a atenção para ela, e ela então começa a conquistar pequenos fãs na família. E já é a mamãe dizendo: nossa, olha que bonitinho, e chama um irmão para ver, ou o papai quando chega, ou os amigos que chegam: fulaninho, faça tal coisa e faça tal coisa. E essa criança começa a perceber que ela é bastante amada, bastante aplaudida quando ela faz aquilo que os outros esperam dela. Se ela fica pertinho da mamãe, quando a mamãe quer que fique pertinho, se ela dá risada, se ela bate palminha, e que isso não acontece quando ela faz coisas ao contrário. Quando ela faz coisas que não são as esperadas, quando ela se expressa espontaneamente, e assim ela expressa a sua dor, ela chora, ela está com sono e não quer fazer aquilo, mas logo agora que os amigos estão aí para ver, não, ela não quer fazer. Aí ela percebe que ela é um pouco afastada. Os pais já não dão tanto interesse, tanta atenção para ela, cada um vai fazer suas coisas e ela se sente sozinha. Então, o que ela vai percebendo? Eu sou amada quando eu faço alguma coisa. E ela vai associando essas duas coisas, amar e fazer. Quando eu faço alguma coisa e essa coisa é do interesse das pessoas que estão comigo, elas me amam. Se eu não faço o que elas querem, eu sou deixado de lado. Isso vai dando um sentimento interno de manipulação. A criança vai se sentindo controlada, vai se sentindo
manipulada. E isto gera uma dor enorme dentro dela. Para não sentir essa dor, essa criança vai congelando os seus sentimentos e vai levando toda a sua presença para sua mente. E ela então começa a perceber que se ela fizer algumas estratégias, se ela fizer, sempre ao fazer, se ela fizer algumas coisas, poderá ser ela a controlar e a manipular, ao invés de ser controlada e manipulada. Então essa criança começa a desenvolver aqui os traços de defesa desse caráter do psicopata. Quais são esses traços de defesa? Ele vai fazer de tudo para ser ele quem controla, para ser ele quem manipula. E vai usar de 3 recursos. Ou vai ser altamente sedutor, é aquela criancinha que chega, pega no queixinho da mãe, do papai, faz carinho, diz eu te amo, e vai conquistando o que ela quer. Tudo isso para quando ela pede alguma coisa que ela quer fazer ou quer pegar, ela vai agradando, vai seduzindo para ser liberado aquilo que ela deseja, para conseguir o seu desejo. Outras crianças vão usar de outro recurso, que é o da birra. Ah, se você não faz, eu choro, 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 choro até conseguir, eu bato o pé, eu me jogo no chão. Quem já não viu aquelas crianças tiradas no chão em supermercado porque ela quer alguma coisa e quer, e quer, e quer. Então vão aprender que pode ser pelo poder, pela imposição, pela autoridade. Então essa criança, veja, ela já pode usar 2 recursos. Muitos usam, conforme cada circunstância, um recurso ou outro, que pode ser esse da autoridade, pela birra, pela briga, pelo choro, pelo grito, eu vou conseguir o que eu quero, ou pela sedução. Eu sou queridinho, eu faço carinho na mamãe e no papai, eu dou beijinho, eu dou risadinha, eu faço uma carinha que é o amor que ninguém resiste. E aí ela consegue. O terceiro traço é o traço da vitimização. É se fazer de vítima, mas vítima para conseguir que você faça o que eu quero. Veja, eu te dou toda a atenção, eu estou aqui contigo, não sei o que lá, e você não faz isso, você não me dá aquilo, você não... Até financeiramente, você não me dá dinheiro e eu preciso disso, preciso daquilo. Então, e quanto mais este psicopata vai crescendo, mais ele vai adquirindo esses recursos, essas estratégias, vai se tornando mais e mais habilidoso. Vai conseguindo cada vez mais aquilo que ele deseja, que ele espera. Vejam que aqui eu estou sempre falando de um traço de caráter. Eu não estou falando do transtorno da psicopatia. Esse é apenas um traço de caráter. Esse adulto que foi crescendo, desenvolvendo, e se esse for um traço predominante nele, como ele não é empático com as pessoas, porque ele congelou o seu sentir, ele nem conhece bem os seus próprios sentimentos, porque ele está distanciado deles, ele funciona no mental, ele não vai se preocupar se com a atitude dele ele vai provocar alguma dor, alguma tristeza, um sofrimento. Isso não o preocupa, de forma alguma, porque ele não sente. Então ele vai agindo, buscando sempre aquilo que ele deseja trazer para a sua vida, que ele deseja conquistar, que ele deseja que você dê para ele, que você faça por ele. Ele vai sempre atuando nesse nível. Vejam, eu estou falando agora do psicopata quando está na dor. Como ele não quer mais ser manipulado, como ele não quer que o controlem, ele vai fazer esse controle. Vai estar ativo ali, sempre buscando controle.
Isso é extremamente desgastante, porque ele não pode relaxar. E quando ele está na dor, ele tem um medo enorme de que descubram que ele não é bem tudo aquilo que ele diz ser. Porque o que ele faz? Vejam, nessa época em que se forma esse traço, a mielinização chegou nas costas, mais ou menos na altura do tórax. Então ele tem movimentos bons nos braços. Ele tá bom para indicar, para mandar, para fazer. Ele fala e gesticula bastante. Mas ele ainda tem as pernas fraquinhas. As pernas ficaram lá na oralidade. Ele não desenvolveu as pernas. Então ele não é um bom fazedor de coisas na realidade. Ele é bom para comandar os outros para fazerem aquilo que ele quer. Foi o que ele aprendeu. Eu uso o recurso de que eu estou no comando e o outro fará o que eu quero. Então, quando essa pessoa vai tendo a coragem de entrar mais para dentro de si e trabalhar com a sua dor, com essa dor da manipulação, vai olhando sua criança e percebendo como foi que ela viveu aquilo, ele vai podendo sair desse traço. E não vai mais precisar estar contando 1000 mentiras para se engrandecer, porque ele sempre quer vender uma imagem de que ele tem poder, de que ele é o máximo, de que ele tem autoridade, que ele tem conhecimento, de que ele faz sucesso. Então ele sempre aumenta um ponto. Se ele fez um trabalho em equipe, o que ele vai fazer? Ele vai trazer os louros para si. Eu fiz tal coisa. Ele não vai dizer a nossa equipe de trabalho. Não, eu fiz. Porque sempre tem que vir para ele. Se ele foi viajar e foi para uma ou duas cidades, ele já conta que foi para um monte de lugares. E se ele começou um curso, mas fez só aquele primeiro ano, ele já disse que ele se formou naquele curso. E assim ele vai se enredando num monte de mentiras. Cada vez que ele tece mais esta tela de apresentação da sua máscara, mas ele se aprisiona, porque ele tem que estar super atento para não se desmentir. Para, de repente, esquecer que tinha dito para tal pessoa que ele é tal coisa, ou que ele faz tal coisa. Só que ninguém consegue ser 100% assim. De repente, você vai se desmentindo. Num relacionamento íntimo, aquilo que se dizia ser, o outro já vai percebendo que você não é tudo aquilo. Às vezes no emprego. E aí ou ele vai se tornar mais autoritário, ou até vai ter que mudar de emprego, mudar de relação para começar de novo em outro lugar. Toda a sua trajetória de construir uma máscara que alcance os outros, passando todo o seu poder. Em relações íntimas, normalmente ele vai escolher uma pessoa assim mais frágil, mais carente, aonde ele possa exercer o controle. Ele vai fazer esse controle. Se ele está com uma pessoa que ele vê que tem bastante recursos de ação, ele pode cair na vitimização, para que essa pessoa realmente execute tudo que ele quer. E daí ele vai usando a sedução junto com a vitimização e vai cada vez enredando mais a pessoa e ela não consegue sair. É difícil daí fazer este rompimento para sair. O psicopata tem uma vida difícil para si mesmo, porque tem que estar sempre muito atento. Ele não pode relaxar, o carinha está sempre atento, porque ele tem muito medo de que se ele bobear, os outros vão controlá-lo. Ele tem medo de se entregar e passar a ser controlado, ser manipulado. Então ele quer estar sempre ele no controle, ele mandando, ele por cima, e com isso ele não relaxa, ele não se entrega, ele tem horror a ficar devendo alguma coisa para alguém. Se tu espontaneamente fazes um favor para ele, ele já se sente imediatamente em dívida e quer logo de pagar aquilo
para não ficar te devendo nada, porque ele acredita que o mundo sempre é estabelecido em trocas. Eu te dou uma coisa porque eu quero tal coisa de ti, eu te dou isso e tu me dás aquilo. Sempre, sempre ele pensa em trocas. E ele não quer ficar devendo. Ele quer ser o que está no comando, que está por cima, que tu fiques devendo para ele. Por isso ele faz todo aquele jogo de que parece que ele está vendo em ti alguém especial. Se ele está na fase da sedução, ele te elogia. Ele mostra o quanto que tu és único, és única. Ninguém como tu. Ninguém faria isso também. Olha que trabalho espetacular. Nossa, que potência de ação que tu tens. E aí vai. Tu vai se sentindo ótimo, maravilhoso. Vai crescendo diante daquele olhar de alguém que te admira e vê em ti tantas maravilhas. Se ele não consegue muito por aí, ou em alguns momentos em que ele sente que tu está começando a escapar do domínio, ele pode vir com autoridade e te ameaçar. Se tu não fizer isso, eu faço aquilo, eu te bato, eu não te dou mais tal coisa, eu corto tal regalia. Então ele te mantém sob um esquema de ameaças. Então veja, entre um recurso e outro, facilmente a pessoa se vê enredada. Por isso é preciso. E quem que ele vai trair? Pessoas carentes. Pessoas que necessitem estar grudadas em alguém. Porque daí essa pessoa é a que vai entrar no jogo dele. No jogo que ele faz. Mas se ele começa a olhar para si, se ele começa a olhar para a sua história e vai tratando as suas dores de criança, vai curando essas dores, e ele vai saindo daquela dor, daquele medo de ser manipulado, vai ficando mais leve, e ele tem excelentes recursos. É um líder espetacular, uma pessoa que se acostumou a observar muito, observar o outro, porque ele sempre queria ver de que forma agir, então ele está super acostumado a observar. Ele sabe muito bem distinguir aquelas pessoas que estão mentindo e pessoas que não estão agindo com transparência. Então, o dom de escolher aquelas pessoas certas para cada trabalho. E ele não é um realizador, mas ele sabe mandar fazer. Então ele vai estar escolhendo quem vai fazer isso, quem vai ocupar tal função. Normalmente ele escolhe pessoas competentes, então ele é um bom líder. E ele mesmo, bem lá no fundo de si, é super inseguro. Por isso, essa necessidade dele estar sempre construindo uma coisa maior ao redor dele. Porque lembram lá da infância, quando ele ficava do tamanhinho dele, sem fazer as coisas que os outros queriam, ninguém dava atenção para ele. Ele só era visto quando fazia, e quando fazia o que o outro esperava. Aí ele cresceu e aprendeu a virar o jogo. Agora o outro faz o que ele espera. E se tu queres negociar com ele, nunca se é por cima querendo levar uma vantagem, querendo fazer de conta. Seja transparente. Eu quero fazer uma negociação contigo, eu vou te dar tal coisa, tu vai me dar tal coisa, ou isso aqui vai custar tanto. Jogo claro, porque senão ele perde totalmente a confiança. Já estamos falando deste psicopata que está no seu recurso, que está no seu melhor, que é capaz então de fazer essas trocas, de saber discernir bem os caminhos que podem ser melhores para uma empresa. Ele tem essa visão de escolher bem os seus comandados, a sua equipe, formar uma boa equipe de ação. São muitos empresários, têm uma boa capacidade aí nas empresas de negociar, estabelecem
Quando ele está no recurso é legal, porque ao fazer uma negociação, ele consegue ver o que é bom para todos. Então, os negócios que ele faz são bons negócios. Diferente de quando ele está na dor. Ele quer o que é bom para mim e dane-se o outro. Mas quando ele está longe da sua dor, que ele já trabalhou mais isso, e ele está no recurso, ou está num momento muito bom da sua vida, em que está estabilizada esta dor, ele é muito bom no fazer alguma coisa, porque ele consegue ver o que exatamente cada um precisa e espera, porque foi nisso que ele se habilitou ao longo da vida. Como ele estava sempre querendo chegar na pessoa e exercer o seu fascínio, o seu comando, ele sabia sabe ler o que a pessoa espera, o que a pessoa precisa, de que forma ele vai poder chegar, o que ele pode oferecer, que é o que ela espera, e também o outro olhar, o que aquela pessoa tem que vai ser bom para mim. Então esse é um traço de recurso que se dá muito bem na vida hoje, quando está curado, né? Quando está no seu recurso realmente. E esse traço de caráter, quando está na dor, são esses que estão aí, nos pregando um monte de peças com vendas de coisas que não existem, com anúncios irreais, invadindo contas, porque daí ele não tem assim nenhum remorso pela ação mal feita, porque ele não sente. Conseguiu o que ele queria, está ok. O corpo, como que fica o corpo do psicopata? Vejam, ele está com a mielinização na altura do tórax. Então ele tem os braços muito ativos, ele gesticula no falar, ele tem expressão no rosto, ele tem poder. Então é como se aqui estivesse a base do triângulo e as perninhas que são mais fracas seriam o vértice. Então a gente tem um triângulo invertido. Ele é maior aqui em cima, normalmente infla o peito, porque o peito dele seria assim vazio, né? Mas ele quer ocupar todo aquele espaço, é um peito inflado. É diferente de um cara que é altamente musculoso, que vai ser depois o traço que nós vamos ver lá na frente do rígido. Ele tem músculos desenvolvidos, O psicopata não tem assim capacidade muito de desenvolver músculos, e as pernas, se ele faz academia, por mais que ele trabalhe, nunca vão ser pernas musculosas, com músculos bem torneados. Não, porque as pernas dele são fraquinhas, pararam lá no traço oral, a não ser que ele seja um psicopata com um traço de caráter rígido, por exemplo, ou masoquista, e ele vai conseguir desenvolver bem as pernas. Mas supondo que esse seja o traço predominante, as perninhas vão ser fracas. E esse peito é um peito inflado, cheio de ar, que parece ser grande. Vejam, o psicopata sempre parece. Bem no fundo ele não é. Então ele não tem um peito grande porque é com músculos desenvolvidos. Ele tem um peito grande, cheio de ar. E como ele quer impor autoridade, muitas vezes o corpo dele até se projeta mais para frente. Ele fala com você e vem para frente. Cresce na tua frente, estufa o peitão. Lógico que eu estou caracterizando aqui, exagerando. São coisas mais sutis, mas que se a gente está atento, consegue perceber. Esses movimentos de se impor, crescer, ir para frente, né? Impor ali todo o seu poder, criar uma presença. Então essa é uma máscara bastante forte. E lembrar que o psicopata também ele é muito camaleônico, porque muitas vezes ele não tem essa estrutura tão definida no corpo, porque se ele está fazendo papel de vítima, por exemplo, se ele está na vitimização, ele vai ficar mais encolhidinho, ele até fica pequenininho. Se ele está fazendo um papel de sedutor, ele já vem para ti com olhar de sedução, modula mais a voz.
ele não chega... Quando ele está no autoritarismo, é que ele cresce mais. Então, é interessante perceber esse jogo, quase que essa dança do corpo com o que ele quer demonstrar. O corpo como que se cria, diferente até de outros traços, esse corpo do psicopata é muito móvel para poder passar justamente o sentimento que ele... A impressão, né, de sentimento, porque ele lá dentro não está sentindo. Então ele cria bem, ele é um ator. Mas a imagem que ele quer vender para o outro. Então ele consegue com este corpo que vai mudando. Então muitas vezes tu tá com alguém que tu não percebes assim tão claramente esse triângulo invertido, patati patatá. Isso é quase que mais simbólico, porque ele pode estar vivendo um traço de sedução, um traço de vitimização. E daí tu não vais perceber. Só percebe mais essa coisa inflada do triangulão invertido quando ele está querendo mostrar poder, ele está desempenhando a sua psicopatia através da autoridade. O que eu gostaria muito que vocês colocassem suas perguntas, entrassem com questões, porque existem N aulas de traços de caráter, não é a minha intenção. Gente muito mais competente do que eu, com recursos para fazer um vídeo atrativo. Eu estou aqui com a ideia de abrir um canal para ti, para que tu possas te expressar, para que tu possas trazer a tua não compreensão sobre ti mesmo, ou trazer uma dúvida sobre um determinado traço. Quer dizer, eu estou aqui para ser essa ponte de esclarecimento, para conversar contigo. Para isso eu preciso que tu me mandes tuas dúvidas, que tu comentes alguma coisa. Coloca a tua dúvida, porque eu quero fazer depois uma aula só com dúvidas, 1, 2, 3, o que for necessário, para a gente ir esclarecendo, estabelecendo uma conversa. Então é isso que eu espero de ti. Eu agradeço muito a tua presença. Vou contar com a tua participação. Estou contando que tu vais participar ativamente para que a gente possa realmente criar aqui um movimento de escuta, resposta. A dúvida de um, às vezes, é a dúvida de várias pessoas. Quando a gente conversa sobre isso, quantos podem receber um maior esclarecimento? Então eu te espero, sábado às 9 da manhã, nós vamos falar sobre o masoquista, que já vai ser o 4º traço que se forma, e espero ter perguntas tuas para responder. Um grande abraço e até lá então. Foi um prazer estarmos juntos nessa manhã, trazendo luz para o nosso sentir.